que está no mercado, entrando no mercado de trabalho, não teve um acesso tão robusto desse conhecimento de tecnologia. E eu vejo também uma dificuldade do pessoal assimilar a tecnologia atual, porque ela muda o tempo todo. Então, o tempo todo eu faço o acréscimo de novas funcionalidades, de novas plataformas, de novos softwares, e eu estou trazendo uma dificuldade para o pessoal assimilar. Porque ó, eu penso assim, ó, quando você tem uma máquina de 30, 40 anos, Correto? então é uma coisa fácil de se achar nas empresas, Sim, máquinas nessa sim, idade. principalmente na América do Sul. Essas máquinas, elas não eram computadorizadas, porque Não, o computador mesmo, internet, tudo mais no Brasil tem 40 anos, é isso aí. 45 anos, né? O que você tem acesso a isso. As empresas devem ter um pouquinho mais, 50 anos, não tinha. E aí, a maneira como que você olha, por exemplo, essas máquinas que vêm, que tem muito mais tecnologia embarcada hoje, que vem tudo por cima de dados, ela te dá dados lá que fica muito mais fácil para você olhar e falar, essa daqui ela está pedindo já manutenção. É. É igual os carros mais novos hoje. Isso aí, nesse ponto, a gente vem na entrada da internet das coisas, basicamente, uma mudança de paradigma que as máquinas elas vão fazer uma autoavaliação e elas vão indicar como está a performance e a hora que você precisa da manutenção. Isso já existe no mercado, então, né, eu já tive a experiência de atuar em equipamentos como compressores, que eles se monitoram e eles mostram, né, para o time de manutenção qual o momento de realizar essa atividade. Isso é extremamente importante, é fantástico hoje, né? O que eu trago de dificuldade muitas vezes é que quando você importa um produto, vou dar um exemplo aqui, você importou uma máquina da China, 100% chinesa. Muitas vezes a tecnologia que vem embarcada naquela máquina, ela é fechada. Então o time de manutenção, ele vai ter uma certa dificuldade de fazer depois que ela sai da garantia e passa para o time fabril, de garantir a estabilidade dessa máquina, até porque muitas vezes os protocolos são específicos daquele fabricante. Então essa é uma dificuldade hoje que o mundo da manutenção enfrenta. E imagina só você ter que ter dentro da tua empresa, não só engenheiros que são especializados nesse tipo de tecnologia, mas ao mesmo tempo você tem que manter o pessoal que consegue fazer aquela manutenção da máquina que tem 40 É isso anos. aí. É isso aí. Então fica. Esse é um Essa eu acho que é a dificuldade na mão de obra hoje. também. E outra dificuldade que eu vejo da mão de obra é que cada vez mais a entrada de trabalho, ela busca se especializar numa área mais tecnológica, mais computadorizada ou robotizada. E grande parte dos equipamentos que estão na indústria Ainda ainda é não, antigo. ainda não tem esse tipo de atuação, sabe? Então, assim, a gente tem muitas empresas hoje no país extremamente robotizadas e automatizadas, porém a gente tem muitas empresas que estão ainda num processo semi-automático. Então, depende realmente de uma mão de obra que desprende força física. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu preciso fazer a substituição de um motor elétrico, que é o ativo mais desprendido na indústria, se eu for falar qual que é o equipamento que mais é utilizado na indústria, é o motor elétrico. Toda vez que eu vou substituir um motor elétrico, eu preciso desprender força física, é um trabalho braçal, muitas das vezes. E hoje é uma dificuldade de capturar recursos na indústria. Pessoas que querem atividade técnica, mas que dependem em algum momento de
utilizar força física. Você acha que as faculdades hoje, né, as faculdades de engenharia, eles têm essa formação e essa visão, ou tá olhando tudo para essa indústria Olha, 4.0 e falou assim, olha, não tem um entendimento do que a gente tem hoje de indústria no Brasil? Amanda, hoje eu vejo que a formação da engenharia, ela traz muita parte tecnológica embarcada, mas ela deixa ainda um pouco essa questão da indústria já existente, sabe? A indústria que a gente tem aqui no Brasil desde do avanço industrial no país, que começou na década de 40, né, com a siderurgia. Então, muitas empresas ainda não conseguiram fazer a migração tecnológica Mas por falta de mão de obra por, ou por fa- por custo? custo, por investimento, porque o investimento ele é muito alto. Você Mas quanto mais moderno não for, não tem uma diferenciação na produção? tem, porém o investimento muitas vezes é tão elevado que a empresa não consegue fazer essa substituição de maquinário 100% em curto período. Então, há um plano de capital nas empresas para que haja substituição de ativos, e esses ativos que chegam, eles vão vir cada vez mais com tecnologia embarcada, cada vez mais com a independência da mão de obra direta para operação. Mas eu tenho a percepção que isso aqui na América do Sul ainda vai demorar um pouco de tempo, porque nós temos ainda muitos ativos que têm mais de 10, 15, 20 anos, 30 anos de performance. E hoje, se a gente for pensar, você fala da América do Sul por ter, né, que aí a gente fica pensando tanto que está defasado nessa parte de industrial. É isso aí. É um ponto importante para a gente pensar, porque se hoje a gente fala que o Brasil, ele alimenta pelo menos um quarto da população mundial, é uma das empresas que mais produzem ativos importantes, como soja, que o Isso aí. pessoal fala, para que serve soja? Só óleo? Não, soja, né? O conservante da soja está em 1 bilhão de produtos. E aí você fala que você tem uma tecnologia que está mais defasada. Eu fico preocupada. Não, aí vamos trazer para o setor do agronegócio. O Brasil hoje é uma potência mundial no agro. Então, se a gente trazer a realidade hoje no agronegócio, eu não tenho dúvida que todas as nossas máquinas, colheitadeiras, toda a parte de processamento é de primeiro mundo. Trazendo para esse segmento, tá? Trazendo para outros segmentos, a gente ainda tem uma oportunidade muito grande de crescimento, sabe? Que outros segmentos? Desde segmentos de campo de siderurgia, metalurgia, a gente trazendo para médias empresas, a gente tem muita empresa ainda que usa equipamentos muitas vezes comprados de empresas da Europa e dos Estados Unidos, porém equipamentos que já estão sendo substituídos O nesses que eles países. substituem para lá, manda para Manda cá. para cá. Então a gente tem muita indústria hoje no Brasil ainda com esse tipo de ativo. Qual é o país que tem, na minha cabeça é a China, que tem mais tecnologia Hoje com as fábricas? China, Estados Unidos, Alemanha, Japão são países, né, que a gente tem como referência tecnológica. E aí essa necessidade, às vezes, de uma especialização, de você ficar mandando gente para lá para poder aprender com essa tecnologia. É É isso aí. caro, não tem? Não... É isso aí. E um ponto que eu trago é que o Brasil, ele é um país, né, que trabalha com tecnologia, tá? Então, se a gente falar, eu tenho a Embraer, que é uma empresa de tecnologia.
Eu tenho a WEG em Santa Catarina, que é uma empresa de energia e é a maior produtora de motores elétricos do mundo, né? Então são alguns exemplos, tá? Porém, o que eu estou trazendo aqui na área de manutenção, né, dentro da indústria, a indústria pesada, a indústria leve, a gente ainda tem algumas oportunidades, porque a gente ainda tem máquinas, a gente ainda tem um passivo de equipamentos que não sofreram o que a gente chama de retrofit, que é uma revitalização tecnológica desse equipamento. Então a gente ainda tem muitas dificuldades de atuação por esse sentido. É que eu penso que essas empresas, você fala, por exemplo, da WEG, a WEG é uma empresa de mais de 60 anos quando ela começou. Então, você Exatamente. tem, é uma empresa que ela tem uma história antiga. Então, você tem esses passivos, esses ativos que são mais antigos. Nessa manutenção, por exemplo, a gente tem uma montagem de indústrias novas e que já pensa nessa tecnologia. Estou falando de indústrias brasileiras, não Tá. estou falando de uma China que vem fazer uma montadora aqui no Ok. Brasil. Eu penso, por exemplo, você pega uns BID da vida, eles são com tecnologia chinesa, então eles 100% importam mercado. 100% Isso aí. a fábrica de lá e coloca na fábrica É isso daqui. aí. Isso E aí. aí, obrigatoriamente, eles têm que trazer o pessoal da manutenção de lá para cá, porque a gente ainda não está preparado para essa Na manutenção. verdade, eles vão preparar o time que vai atuar dentro do sistema fabril deles. Então, entra um ponto que você falou. Hoje, se você for pensar então em manutenção, a educação, a formação, ela acaba sendo dentro da própria empresa. Hoje a gente tem instituições consolidadas aqui no Brasil que formam engenheiros de manutenção para atuar dentro dessas empresas. Agora, empresas com alta tecnologia, como a BID, que é uma montadora, como você pontuou, toda a tecnologia embarcada ela vai vir do país de origem. E nós vamos fazer um processo de montagem aqui dentro do Brasil, né, com muita robótica. Robótica com muita tecnologia embarcada. Então, o nosso time, né, obrigatoriamente, ele tem que ser inserido nessa tecnologia, apresentado a todo esse sistema de maquinário, para que ele possa atuar como mantenedor dessa planta. Vai ser muito complicado uma pessoa que teve somente uma formação universitária, mesmo consolidada, entrar numa empresa dessa com uma tecnologia embarcada de outro país e conseguir atuar sem um treinamento específico. Então, haverá e há uma preparação, né, da empresa para a formação desse profissional. E você fala sobre a planta da empresa, quanto à manutenção, ela é completamente ligada a como que essa planta É funciona. isso aí. A manutenção, ela faz parte do... A manutenção, ela é um departamento, uma seção, um sistema dentro do setor produtivo. Você não consegue descaracterizar o time de manutenção do time operacional, sabe? Isso é uma estratégia que não é duradoura, porque o time de manutenção, o setor de manutenção, ele tem que estar inserido para poder contribuir com o time operacional de forma que você tenha uma sinergia dentro desse time, dentro desse processo, e que você consiga garantir, como eu pontuei, estabilidade operacional, segurança nas operações e que você consiga promover as suas entregas. Então, operação e manutenção tem que trabalhar juntos o tempo todo, é um departamento só, dentro do setor produtivo. A segurança do trabalho, quando essas máquinas que têm mais tecnologia, elas acabam sendo muito mais seguras do que essas máquinas que têm muito mais idade. E aí, como que a segurança do trabalho fica, né, andando também de um mundo para o É uma outro? boa pergunta.
nós temos normas regulamentadoras aqui no Brasil, né, desde 1978, as quais elas norteiam todos os procedimentos e processos de segurança que as empresas devem adotar. Junto com as normas regulamentadoras, nós temos a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que regem, né, todas as especificações técnicas de máquinas, equipamentos e sistemas. Isso é extremamente importante. Então, um desafio que nós temos hoje é conseguir adequar, ajustar máquinas que foram concebidas antes dessa regulamentação. E acontece que as normas regulamentadoras, elas iniciaram em 78, mas elas vêm ao longo dos anos sendo revisitadas. Não, inventadas outras, né? Exatamente, reajustados, né? Agora eu só fiquei na dúvida de 78 ou 76. Eu vou considerar 78, as normas regulamentadoras. Então, o que que acontece? Essa evolução, essa evolução, ela vem mediante o aumento de demanda por tecnologia. A evolução das normas vem mediante ao conhecimento, ao histórico que a gente tem de oportunidades, de eventos, né? Então, esse é um ponto importante. E cabe à engenharia de manutenção, cabe ao pessoal da engenharia que trabalha dentro das empresas adequar as máquinas que não atendem às normas regulamentadoras. Eles adequam as máquinas. Adequam as máquinas. Então, o tempo todo a gente tem que revisitar processos, revisitar equipamentos e promover as correções necessárias para que essas máquinas fiquem dentro de normas nacionais ou internacionais e garantam a segurança dos trabalhadores dentro das operações. Eu acho que deve ser complicado, porque ao mesmo você fala sobre as NRs, aí você tem uma NR de altura, mas daquela NR de altura não contempla, por exemplo, uma máquina robotizada que veio não sei da onde, e aí obrigatoriamente você vai ter que subir para poder fazer a manutenção, mas ela não encaixa dentro de uma NR de altura, e aí você entendeu? Isso aí. Você vai ter que, como engenheiro de manutenção, junto com o time da engenharia de segurança, junto com o time da operação, Opa, hoje tá. promover adequações, né, suficientes para que você gere um acesso seguro e que o seu time da fábrica consiga fazer as manutenções que podem ser feitas pelo time de manutenção ou intervenções que precisam ser feitas pelo time de operação. Muitas vezes o time de operação também precisa, em algum momento, dentro da atividade, trabalhar próximo de um equipamento, né? Fazer uma atividade próximo de um sistema, e ele vai ter que fazer o acesso, né? Promovendo aí, por segurança, um acesso em altura. Então, você vai ter que ter toda uma estrutura montada, garantindo a segurança desse trabalhador. Essa manutenção, ela é sempre 100% da empresa ou ela consegue ser terceirizada? Há uma tendência muito grande de algumas empresas atuarem de forma terceirizada com empresas parceiras. Outras empresas, elas preferem ter o time interno, e algumas empresas fazem de uma forma mista. Depende do tipo de atuação, da estratégia da empresa, de como essa empresa, né, se estrutura, mas há a possibilidade das três formas. E tem vantagem, por exemplo, você terceirizar? Porque na minha cabeça,